Oi, pessoal, tudo bom? Estou passando aqui para conversar com vocês um pouco sobre a tarefa avaliativa, tá? Já está disponível na plataforma, tá? E da disciplina de Geometria Analítica, na qual o professor formador é o professor Rômulo, ok? Então a tarefa ela está trazendo três questões, tá? Três questões, são três probleminhas, onde aqui eu dei uma observada. Na verdade, está trabalhando mais a parte de conhecimento teórico e também de reconhecimento de algumas simbologias, tá? Por exemplo, aqui na questão um, tá? Eu dei uma olhadinha agora há pouco. Ele afirma que tem uma figura aqui que é formada por 9 quadrados congruentes, os quadradinhos menores aqui, e você vai avaliar todos esses itens que estão aqui embaixo, tá? Como verdadeiro ou falso, tá? Ok? Então você vai avaliar se cada item desse é verdadeiro ou falso. Basicamente, nesses itens, o que eu percebi é, na verdade, a avaliação de se você conhece as simbologias. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui prático, tá? Vamos pegar aqui o exemplo 11, por exemplo, que tá aqui, ó, o 11, tá? Ele está afirmando que o vetor AB, tá? Então aqui o vetor AB, esse vetor aqui, ó, começa em A passando por B, ele é perpendicular ao vetor EG, tá? O vetor EG está aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. O vetor EG, tá? Esse aqui, tá? Marcar por fora para te identificar, tá? Então, essa simbologia aqui, ó, significa, tá? Essa simbologia significa perpendicular, tá? A gente aprendeu lá na geometria plana que perpendicularismo tem relação direta com a métrica de um ângulo, tá? E perpendicular significa um ângulo de 90 graus, tá? Então ele está afirmando que esse vetor AB começa pelo ponto A, passa pelo ponto B, é perpendicular ao vetor EG. Aqui você pode estudar a parte de prolongação de um vetor, tá? Então, isso aqui é basicamente ele está tentando que você faça a identificação de símbolos, tá? Mais um exemplo aqui, o exemplo 8, tá? Esse aqui, ó, exemplo 8. Então, aqui ele está afirmando que o vetor que começa no ponto A e passa pelo ponto C, então é esse aqui, tá? AC, ele é paralelo ao vetor HI, tá? Então, o vetor que começa no ponto H, passa pelo ponto I, tá? Então, essa simbologia aqui, ó, significa paralelo, tá? Vem também do estudo de paralelismo lá da geometria plana, tá bom? Mais um exemplo que é estudo sobre simbologia. Aqui, por exemplo, 16, o item 16 traz a noção de módulo, lembra lá do sexto ano do ensino fundamental, tá? Módulo tem relação direta ao tamanho do vetor, tá? Então, aqui o tamanho do vetor AC, então esse vetor aqui, é igual ao tamanho do vetor FP, que é esse vetor que começa em F e passa pelo vetor P. Aí você vai justificar se é verdadeiro ou falso que o vetor AC tem o mesmo tamanho do vetor FP. Então, a noção de módulo, tá? Isso aqui é módulo, essas duas barras verticais, e lá na geometria, futuramente na geometria linear, você vai chamar também de norma, tá? Que é a parte métrica de um vetor. Então, basicamente, a primeira questão, o problema só quer que você identifique essas simbologias, tá? Paralelo, módulo, que é a métrica do vetor, o tamanho do vetor, perpendicular, e assim vai. Tá? E as noções de vetores, claro, tá? Vamos para a segunda questão. A segunda questão, eu também percebi que trata-se de simbologias e conhecimento teórico, tá? Vou pegar um exemplo aqui. Vamos pegar o exemplo 9. Desculpa, exemplo 14, esse aqui, ó. Ele está dizendo que o vetor AB, vetor DC e vetor CF são vetores coplanares, tá? Então aqui basicamente ele quer saber se você tem conhecimento do que são vetores coplanares, tá? Então, como já te deixando aqui a definição e a dica,
Os coplanares são aquilo que está no mesmo plano, tá? Então, o que seria no mesmo plano, ok? No mesmo plano. Então, para responder esse item, basta você verificar se o vetor AB, vetor DC e vetor CF estão no mesmo plano. Vamos verificar aqui. Vetor AB é esse vetor aqui da frente, tá? Esse vetor. O vetor DC é esse aqui, tá? Por enquanto, ainda estão no mesmo plano, que seria esse plano aqui, que seria a parte de baixo dessa caixa, que é esse paralelepípedo. Nós temos também aqui o vetor CF, né, que está... Deixa eu encontrar o ponto C aqui. Vai figurar aqui, ó. CF seria esse vetor aqui, ó. Okay? Esses vetores estão no mesmo plano? Não estão, tá? O vetor AB e o vetor CD, sim, estão nesse plano aqui de baixo, mas o vetor CF está nesse plano lateral aqui, ó. Logo, esse item 14, por exemplo, não são coplanares, tá? Então, a resposta aqui seria falso, tá? Esses três vetores não são coplanares porque eles não estão no mesmo plano. Estão em planos diferentes, tá? Aqui eu percebi também que traz a palavra ortogonal, tá? Por exemplo, no item 15, traz a palavra ortogonal. Na geometria analítica, ortogonal se refere ao ângulo de 90 graus, tá? Lá na geometria plana, a gente trabalha com duas dimensões. Aí se fala perpendicular, como a gente viu na questão 1. Quando fala ortogonal, se refere ao espaço, tá? Por exemplo, o item 15, ele está falando que o vetor AE é ortogonal ao plano ABC. Tá? Então vamos identificar primeiro. Vamos lá. AE, então o vetor AE é esse vetor aqui, ó. Esse vetor AE passa por A, passa pelo ponto E. Ele é perpendicular ao plano ABC, que é esse plano aqui da base da caixa, tá? Esse paralelepípedo. Sim, tá? Isso é verdade, tá? Aqui nós temos um ângulo de 90 graus, tá? Pela definição de paralelepípedo. Aí tem um ângulo de 90. E como nós estamos no espaço, tá? Dimensão 3, tá? Nós temos aqui comprimento, largura e altura. Dimensão 3, não se fala perpendicular, tá? Mas se entende perpendicular, tá? Mas de uma forma mais teórica, como os livros tratam, perpendicular seria mais no plano, ortogonal seria no espaço, até porque o ortogonal passa uma relação também de prolongação, tá? Ok? Então, ortogonal seria mais trabalhado no espaço. Então, aqui no item 15, por exemplo, o vetor AE realmente ele é ortogonal ao plano ABC. O plano ABC é esse plano que contém os pontos A, B e C, tá? Aqui, ó. A, B e C. A, B e C. Tá? Então, você teria isso aqui, ó. Seria o triângulo, tá? Não o quadrado, não a base, tá? Só apagar essa parte de cima aqui, para ficar mais claro, seria isso aqui, ó. Seria esse triângulo aqui, o plano. Ok? Perpendicular, sim. Tá? Então, ortogonal nesse caso, tá? Então, basicamente, a questão 2 também trata mais de definições, tá? Como paralelo, aqui, ó, no item 16, paralelo, ou seja, não tem ponto em comum, tá? E também não tem variação de ângulo, tá? Aqui, ortogonal também, no item 5, tá? Simbologia de perpendicular ortogonal é essa aqui. Aqui, módulo, já falei na primeira questão, módulo se refere à métrica, ao tamanho do vetor, tá? Vamos para a questão 3. A questão 3 trabalha mais a parte de soma e subtração de vetor, tá? Ele fornece uma figura de 4 lados, que é o trapézio, e no item 1, por exemplo, ele quer que você determine a soma dos vetores DA, AB e BC, tá? Aí você tem que ir lá no livro verificar como é que se calcula a soma de vetor, tá? Vamos fazer o item 1 aqui só para te ajudar, aí tu vai começar a fazer a tarefa e enviar para a gente, tá? Por exemplo, no item 1 eu tenho vetor DA, tá? A gente aprende lá no material didático que o vetor DA, o tamanho dele pode ser escrito como o último ponto A menos o ponto D, né? Mais o vetor AB, ele pode ser escrito como o B menos o A. Você aprende lá no PDF que o professor disponibilizou, tá? Que é a distância, né? D até o ponto A,
distância do ponto B até o ponto A. E o vetor aqui, ó, BC, ele vai ser C menos B, tá? C menos B. Ok? Isso aqui a gente pode perceber que aqui eu tenho A positivo, A negativo, sai, tá? Simétrico, então fica menos D. Aqui eu tenho D positivo, D, B negativo, B positivo e B negativo sai também. Então sobra menos D mais C, tá? Isso aqui pode ser escrito como C menos D, que pela definição é o vetor, não é? Olha, o último menos o primeiro, então vai ser o vetor CD. Ok? Então é isso aqui, ó. Ele está dizendo que a soma desse vetor, AD, vetor AB, vetor BC, ó, vetor DA, desculpa aqui, ó, DA, mais o vetor AB, mais o vetor BC, nós conseguimos provar que é igual ao vetor CD, igual a esse aqui, embaixo. Tranquilo? Então você vai fazer essa mesma noção para os três itens seguintes, tá? Então aqui o vetor DB, por exemplo, no item 2, só para ficar registrado, no item 2 o vetor DB, a gente aprendeu lá no livro, ele é B menos D, tá? Pega o último menos o primeiro para saber a métrica dele. Tá bom? Então nesse raciocínio tu vai conseguir fazer os outros itens da questão 3. Tá, pessoal? Então a gente vai aguardar a tua postagem lá na plataforma para poder fazer a avaliação e também tua postagem no fórum. Valeu, pessoal!